Paz do Senhor, igreja. Deixa eu só me organizar aqui. Bom, irmãos, o tema da mensagem de hoje é Filhos, Heranças do Senhor. E o meu tema base é o Salmo 127, versículo 3 e 4. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Filhos são presentes de Deus de fato, nas nossas vidas. Mas a maternidade e a paternidade não é para todas as pessoas. Porque ter filho exige dedicação. Você tem que se dedicar um pouco de tempo com seu filho, com a educação dele, com a sua presença. Não é só dar as coisas. Você tem que se fazer presente, você tem que ensinar a palavra de Deus para ele. E isso não é uma tarefa fácil não, gente. Parece simples, mas não é. Porque tem gente que só quer ter os filhos, mas não quer ter o trabalho de educar. Educar dá trabalho. Porque tem educação que você não recebe na escola nem na igreja, na sua casa. E seu filho quer muito mais do que os presentes que você pode dar para ele. Ele quer a sua atenção. Ele quer você no momento de folga, saindo com ele para passear, sentando com ele para conversar. Ele quer intimidade contigo. Ele não quer só um pai ou uma mãe que fica só, que ele só vê, às vezes nem vê, às vezes está dormindo quando o pai chega, e aquela correria do dia a dia, mas você tem um dia de folga. Você não trabalha todos os dias. Nesse dia de folga, tem um dia de qualidade com a sua família. Vai curtir seus filhos, vai curtir sua esposa, seu esposo, porque não adianta só você ganhar dinheiro e perder sua família. Não adianta. Você tem que organizar as coisas. Então, se você não tem tempo, é uma pessoa muito ocupada, para que você quer ter filho? Você não tem tempo nem para você? Para que você quer ter filho que você não vai poder dar essa atenção, que é muito importante? E tem gente que tem muito dinheiro, né, e dá tudo para os filhos. Dá tudo para os filhos porque acham, porque não dão atenção, não dão a presença deles, aí acha que dando tudo é a solução. Não é. Não é. Isso aí você já está gerando outro tipo de pessoa. Você está fazendo um desfavor para o seu filho fazendo isso. Porque a Bíblia também fala que a gente tem que colocar limites nos nossos filhos. Temos que repreendê-los também, assim como Deus faz com a gente. Lá em Provérbios 29, versículo 5, por favor. Eu vou ler aqui então. Já está ali. O homem... Não era isso que eu tinha... Ei, Jesus. Só um segundo, irmão, desculpa. Eu fiz uma confusão. 22:6. Ensina a criança o caminho que ela deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6. E no mesmo capítulo, também lá no capítulo 15, versículo 15, a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Então, irmãos, você pôr limite para os seus filhos, você pôr disciplina, isso está na palavra. Você está fazendo um favor para ele, porque se você não ensinar seu filho a se frustrar, ele vai achar que todas as pessoas do mundo têm que fazer as suas vontades. Ele vai se achar que é o reizinho, que não pode ser contrariado, que ele é melhor que todo mundo. E não é assim, porque as pessoas do mundo, nem sempre, o mundo não vai fazer todas as nossas vontades. O mundo não vai.
E aí, quando criança, se ele não aprender a lidar com isso, com essas frustrações, você botando limite, ensinando a ele que ele é uma pessoa igual a todo mundo, que ele não é melhor do que ninguém. Se você não ensinar isso para o seu filho quando ainda é criança, quando está na fase lá do desenvolvimento dele, que tem a fase do desenvolvimento, que se a criança não aprender aquilo naquela fase, acabou. Vai ser uma pessoa frustrada para o resto da vida, uma pessoa complicada, uma pessoa que só Jesus. Por quê? Porque lá na infância, o pai não fez a parte dele. O pai e a mãe, tá? Não é só pai e mãe, sentido genérico que eu estou fazendo aqui. Então, esse negócio de não vou contrariar meu filho, não, já fico o dia inteiro fora de casa, eu não contraria mesmo, não. Não contraria mesmo, não. Quando ficar na adolescência, você vai ver o que você criou. Você vai ver o que você criou. Aí cresce uma pessoa desajustada, uma pessoa que não sabe lidar com as pessoas, que não tem inteligência emocional. Por quê? Não aprendeu a lidar com as frustrações. Às vezes ele vai ser uma pessoa muito boa naquilo que ela faz, assim, academicamente, vai ter muita instrução, mas não vai ter inteligência emocional e não vai saber lidar com as pessoas. E aí ele vai, às vezes, tentar conseguir no trabalho dele, ninguém vai aguentar essa pessoa. Ele vai ter muitas dificuldades na vida dele. Porque toda pessoa que ela não sabe lidar com as frustrações, ela tem dificuldade, porque ela sempre acha que os outros que estão errados, ela nunca faz nada errado. É sempre ela é a tadinha, sempre mimimi, nunca é os outros. As pessoas se afastam dela por causa das pessoas. Ela não tem amigos por causa que são as pessoas que não prestam. Será mesmo que são as pessoas que não prestam? Ou é você que tem que orar e pedir a Deus para que cure você desse trauma da sua infância, que está lá na sua infância, que seu pai não te ensinou a você que nem todas as coisas é do jeito como a gente gostaria que são. Que às vezes as coisas vão ser diferentes. Vai ser às vezes do jeito que o outro quer. Poxa, mas eu sou o mais inteligente. Você é o mais inteligente intelectualmente, mas será que emocionalmente você é? Aí lá no seu trabalho o outro fica num cargo acima do seu, você é o mais preparado, mas por que você não está lá na frente? Porque você não tem inteligência emocional, o outro tem. Então não adianta só ter a parte acadêmica também, não. Porque se você não tiver as duas coisas, isso vai atrapalhar muito a sua vida. Né? Todo mundo conhece alguém mimizento assim, né? Que acha que o mundo tem que se curvar para ele, fazer as suas vontadezinhas. São pessoas muito chatas. Muito chatas, né? Muito cheias de vontade. Você acha que as pessoas do mundo vão ficar fazendo as nossas vontadezinhas? Que nossa mãe, nosso pai acostumou a gente, todo cheio de coisinha? Não, o mundo não vai fazer, não. Não vai pensando que vai chegar lá no seu trabalho, que o primeiro grito que o seu chefe der com você, e você não tiver inteligência emocional para lidar com aquilo, se você começar a chorar na frente do seu chefe, vai te mandar de vez embora na mesma hora. É desse jeito. Começar a ficar com muita choradeira, isso aí não presta não, porque só sabe chorar. Né? E a gente tem que aguentar. A gente tem que ficar com a carcaça mais forte, né? Aguentar, porque a vida não é fácil, não. Nem sempre as coisas são do jeito como a gente gostaria. E tem filho que já está com 18 anos, acha que se manda, mas mora na casa do papai, da casa da mamãe, come e bebe lá às custas do papai e da mamãe. Né? Não se sustenta, não mora sozinho, mas já acha que é dono do nariz. Na minha casa tinha uma máxima. Enquanto morar no meu teto, comer da minha comida, quem manda? Quem? Sou eu e o Marcelo, a gente que mandava. Tem esse negócio de que, já tem 18 anos. Não tem isso, não. Quem já tem 18 anos, se manda. Por acaso já se sustenta? Então, abaixa a bola, entendeu? E vai fazendo, obedecendo as regras da casa. Tá?
E seu filho, quando tiver adolescente, vai passar por essa fase. A gente que cria nossos filhos na igreja, não é fácil criar filho na igreja, não. Porque o mundo fica toda hora se oferecendo para eles na escola, lá nos colegas da onde moram, tudo quanto é lugar. O mundo fica lá se apresentando para eles. Não é fácil para eles também, não. Tá? E eles não são super crentes só porque cresceram na igreja, não. Seja ele filho de pastor, de diácono, seja lá o que for, eles são crianças e adolescentes como qualquer outros. Eles não têm poder especial, só são filhos dos irmãos, dos pastores, dos diáconos. Então, por que a igreja tem mania de colocar esse peso sobre eles? Eles não são diferentes, não. Eles são iguais, os filhos de vocês cometem os mesmos erros, as mesmas coisas. Sabe, eu nunca deixei ninguém se meter na vida dos meus filhos, não. Por quê? Eles eram crianças, eram adolescentes, estavam crescendo. Quem sabia da educação era eu e meu marido. Não era ninguém, não. Né? E a adolescência é um período difícil para nós, pais. Porque, às vezes, eles não querem vir para a igreja, né? Mas a fé vem pelo ouvir. E se você não traz seu filho para a igreja, pode até ser um dia ou outro, mas nunca quer ir? Hoje eu não quero ir, não. Amanhã não vai querer, depois da manhã não vai querer, e assim vai. Não vai ouvir a palavra, a fé não vai crescer, daqui a pouco está lá no mundo. Porque a fé vem pelo ouvir. E é sua obrigação ensinar ele o caminho. É sua obrigação de levar ele. Ele pode ir zangado com você quando ele nessa época, ele pode até chegar, às vezes, meio zangado na igreja, porque você está trazendo ele obrigado. Mas lá na frente ele vai te agradecer. Porque quando ele chegar lá na faculdade, que a coisa vai ser muito pior, e ele não tiver essa estrutura emocional para aguentar aquilo lá, aí que ele vai para o mundo mesmo. Tá? Porque se está ruim no ensino médio, quando chegar na faculdade, não pensa que vai melhorar, não. Tá? Porque lá é outra conversa. Quanto mais se estudar em faculdade federal, que o ambiente é maior e tal, enfim. Então, gente, que tipo de pessoas a gente quer criar? A gente tem que se pensar, a gente tem que pensar. A gente não deve ficar falando mal da igreja, do pastor, dos irmãos, na frente dos filhos, não. Por quê? Você está enfraquecendo a fé do seu filho. Porque você está olhando você fala que a igreja é boa. Chega lá, chega em casa, ele ouve você falar mal de todo mundo. Ele vai ficar em conflito. Que lugar é esse que ele diz que eles falam que é tão bom e eles não param de falar mal? Se é tão bom, por que estão aí falando mal? Ele está crescendo, está te ouvindo. Está vendo o que você está fazendo. E também cuidado como os cônjuges se tratam na frente dos filhos. Os filhos estão vendo. E eles podem criar uma imagem errada do pai e da mãe. Achar que o pai é um pai fraco, que quem manda em tudo é o pai. E não é assim. Os dois estão juntos nessa empreitada. Ou então que o pai é muito grosseiro com a mãe, né? Tem que ter cuidado, irmãos, eles estão olhando. Isso pode trazer traumas também para a infância dele. E lá na fase do desenvolvimento, isso faz muita diferença. Muita diferença, porque ele está formando a personalidade dele. Se hoje eu soubesse as coisas que hoje sei e a maturidade que eu tenho, eu teria errado muito menos. Muito menos. Porque às vezes a gente erra querendo acertar. A gente não erra com o filho de propósito, porque a gente é mal. Não, às vezes a gente está achando que está fazendo melhor, que está fazendo bem, mas às vezes a gente não está fazendo bem. Às vezes, quando a gente protege demais, também está fazendo errado, porque não está deixando o seu filho aprender a se defender. E ele vai precisar disso, que uma hora ele vai ficar homem, vai ficar mulher, e não vai ter papai e mamãe lá para defender, não. Você que vai ter que ir lá resolver suas questões. Ou tu vai lá chamar burro velho, vai lá chamar mamãe e papai para ir lá resolver seu problema. Já pensou? Sei lá, burro velho, lá com 25 anos. Papai, estou com um problema lá no meu trabalho com o meu chefe.
vai lá resolver para mim. Papai vai, né? Já está lá já, né? Já está lá, né? Você que vai ter que resolver. Não vai ser ninguém que vai resolver seus problemas para você, não. E a gente tem que pensar muito que tipo de pessoas nós estamos criando. Nós queremos ter pessoas fracas, pessoas que não têm inteligência emocional, pessoas arrogantes, soberbas, intragáveis, que só os pais e as mães aguentam, né? Porque tem gente que ele se acha tal, ele é o bonzão, ele é o mais inteligente, o mais esperto, ele sabe tudo. Depois da Trindade é ele. Ele é muito, muito inteligente. Se você fala alguma coisa com essa pessoa muito inteligente, ela já torce o nariz, já te olha em cima e baixo, tipo assim, sabe de nada, eu que sei tudo. E a gente sempre está aprendendo algo com alguém. A gente sempre está aprendendo uns com os outros. A gente nunca sabe tudo. Um pouco de humildade faz bem para todo mundo. Jesus, mais humilde que ele sabia tudo. Ele sabia tudo, não é? E aprendia, não é? E ele estava ali na posição de humilde, foi lá, lavou os pés, né, das pessoas. E tem gente que não quer só quer ser servido. É o reizinho, é sua majestade. Eu vi um desenho uma vez, chamado o Poderoso Chefinho. Aí fala, né, de uma criança quando nasce e tal. Aí, quem quiser ver, depois vai achar, pelo menos eu achei bem engraçado, mas também você olhando para as situações nossas, você vai ver que realmente as crianças menores, às vezes, são realmente esses reizinhos e nós, adultos, deixamos que eles sejam. A gente que deixa, se ele é daquele jeito, porque a gente que deixa. Não é? Ele é criança, ele não sabe, ele está em crescimento, ele está em formação. Quem é que vai dizer para ele se aquilo é bom ou ruim? É você, papai e mamãe. Você, papai e mamãe, que vai ensinar para ele que ele tem que respeitar o espaço do outro, que ele tem que procurar se dar bem com as pessoas, né? Mas, geralmente, os filhos também observam também os pais, também até nisso, tá? Até nisso. Eles ficam te observando como você trata as pessoas. Os nossos filhos, eles olham tudo, nossas qualidades e os nossos defeitos. Eles olham tudo. Às vezes, copiam as coisas que não é para copiar, né? Que a gente não gostaria que copiasse, né? E copia. Porque nós não somos perfeitos, gente. Nós não somos. Somos pais infalíveis. Nós não somos pais infalíveis. Por mais que a gente tente acertar, a gente vai errar de alguma forma, aqui ou acolá, mas vamos procurar tentar ser os melhores possíveis para eles. Vamos buscar em Deus sabedoria, discernimento, para que eles possam crescer sendo pessoas, de fato, bem resolvidas, que quando eles crescerem, eles tenham menos problemas na vida deles, porque problemas eles vão ter, porque eles vão ser frustrados pela gente, né? Então, vai ter lá uma coisinha ou outra, mas faz parte, todo mundo tem isso na vida, isso não é mal, não. Todo mundo tem. Agora, tem traumas na infância que a pessoa carrega para a vida toda, sabe? E que às vezes ela não consegue, às vezes, deslanchar e ir para frente por causa de um bloqueio que ela adquiriu lá na infância. Né, que o pai, claro, não fez por mal, mas ele passou ali uma situação que aquilo bloqueou ele. De repente cresceu com uma mãe ou um pai dizendo que é preguiçoso. Ah, seu preguiçoso, seu malandro. Ele vai crescer achando isso mesmo. E vai ficar com aquele bloqueio. E não vai conseguir nunca ir para frente. Tudo que faz não consegue avançar, porque ele tem que se curar disso. Senão ele não vai conseguir, não é porque ele não quer, ele não consegue, porque ele cresceu ouvindo isso, que ele não era bom o suficiente. Ele cresceu com um pai que nada que ele fazia era bom demais, sempre estava faltando alguma coisa. Então, que tipo de pessoa você acha que ele vai ser quando ele crescer? Vai ser uma pessoa segura? Não, não vai ser.
ele vai ter muitas dificuldades, até mesmo em relacionar com as pessoas, porque às vezes ele vai ter aquele sentimento de inferioridade, né? Às vezes vai paquerar uma menininha, vai chegar perto, às vezes nem chega, porque já se sente que não é bom o suficiente para aquela pessoa. E às vezes a mãe ou o pai comparou ele com pessoas. É horrível ser comparado, né? Mas tem gente que cresce assim. Ah, olha, seu tio, olha, ele era o maravilhoso. Ah, o teu irmão, ele só tira nota 10, você só tira 7. Gente, as pessoas são diferentes. E existem vários tipos de inteligências. Porque às vezes a pessoa é boa na hora da prova, mas não quer dizer que aquele que tirou 7, às vezes não é o mais inteligente, não. Às vezes aquele que tirou 7 ficou nervoso na hora da prova, teve algum bloqueio na hora de fazer a prova, aí não consegue tirar o 10. Mas, se bobear, ele dá aula. Dá aula para aquele que tirou 10. Sabe até mais. Mas, por causa dos problemas que essa pessoa, às vezes, tem, que foi desenvolvido lá na infância, que ela não consegue tirar o 10. Por quê? Por que será que ela não consegue avançar? Poxa, eu estudo tanto, eu me preparo, agora na prova, eu travo. Eu não consigo. É bom motivo para você começar a orar, para você pedir a Deus, para Ele te mostrar se você realmente tem algum bloqueio nessa área, alguma coisa lá que está mal resolvida, que lá na sua infância. Às vezes, nossos comportamentos são devido a isso. Tem coisa que às vezes a gente faz que a gente não sabe o porquê, atitudes que temos. Poxa, mas por que eu faço isso? Por que eu tenho essas atitudes? Eu não gostaria de fazer isso. Começa a orar, gente. Vamos orar. Que Deus saiba onde que está o problema. Não importa onde foi, se foi quando tu tinha 5 anos, 3 anos, não importa. Deus sabe onde aconteceu o problema. E Ele pode te curar. Porque para Deus nada é impossível. Para o homem pode ser, para a medicina, mas para Deus não. Para Deus não. A gente pode olhar com os olhos naturais, né? Que nem hoje eu estava conversando com uma irmã, que ela falou que estava com um problema, aí eu falei para ela, para Deus nada é impossível, porque é assim que é. Quando Deus fala assim, aqui nós temos vários casos de irmãos que já foram curados até de câncer, né? Então, irmãos, creia que Deus pode também lá curar esse trauma, esse problema que você tem lá no seu interior, que só o Espírito Santo sabe. Começa a orar, pede para Deus para te mostrar. E que a gente pode buscar mais sabedoria, para que nós busquemos mais de Deus, sabedoria, para errarmos menos com os nossos filhos, para que eles cresçam pessoas melhores para o mundo, melhores para o reino de Deus também, para que eles cresçam sabendo que a igreja é um bom lugar, para que eles cresçam sabendo quem verdadeiramente é Deus, que eles tenham essa verdadeira experiência com o Pai, para que eles possam também errar menos. Essa é a minha palavra, irmãos, que eu tinha para hoje. E eu quero orar pedindo a Deus que nos dê mais sabedoria. Senhor, nos ajude, Senhor, a sermos mais sábios, Pai. Nos ajude, Senhor, a ser pais melhores. Nos dê sabedoria e discernimento, Pai, para que possamos errar menos, para que possamos, Senhor, fazer coisas melhores a cada dia, Pai. Nos ajude, Senhor, e nos cura, Senhor, de algum trauma que possamos ter lá na nossa infância, que nós não sabemos, mas Tu conheces, Tu sabes. Vai lá no mais profundo do nosso ser, Pai. Vai lá, Senhor, vasculha, Pai, e vai sarando, Pai. Vai curando, vai derrubando os traumas, os bloqueios, Senhor. Vai, Senhor, operando na mente dos Seus filhos, nos corações, Senhor. Em nome de Jesus, vai visitando, Pai. Em nome de Jesus, amém.